Olá, pessoal. Vamos começar agora a correção das questões de contabilidade de custos dessa prova de auditor fiscal da Receita Estadual de Alagoas, elaborada pela Banca Sebrasp, agora em 2021. E essa primeira questão, a questão 76, ela está trabalhando um conceito muito batido em prova de concurso, muito batido mesmo. Você precisa ter claro na tua mente os conceitos que vamos trabalhar nessa questão. Dá uma olhadinha aqui comigo, ela está trabalhando o conceito de custo fixo e variável, trazendo aí uma situação específica. Veja o que ela diz que você já vai entender. Vamos fazer aqui a leitura e resolver juntos a questão que está dizendo o seguinte. Julgue os itens a seguir no que se refere ao controle e à gestão de custos em uma empresa industrial. A elevação do nível de atividade da fábrica, com o consequente aumento do volume de produção, vou até aqui, ó, vou grifar aqui, ó, aumento do volume de produção, provoca o aumento do custo variável unitário dos produtos, mas não implica alterações no valor do custo fixo calculado de forma unitária. Essa é uma questão muito interessante, cobra do candidato a compreensão, a interpretação, né, de custos fixos e variáveis. Você precisa realmente saber o que registra em cada um e o funcionamento para conseguir responder essa questão. Essa questão aqui está incorreta. Vamos entender então. Primeiro a gente vai começar compreendendo o conceito de custo variável e de custo fixo. Depois de entender o conceito, eu vou trazer um exemplo para você entender por que essa questão está errada. Vamos lá. Os custos variáveis, pessoal, são aqueles que variam em função do volume de produção. Então, variam em função do volume de produção. Quanto maior a quantidade produzida, maior o seu consumo. Um exemplo de custo variável é a matéria-prima. Quanto mais itens a indústria produzir, maior a quantidade de matéria-prima consumida no período. Importante que você saiba o seguinte: o valor total do custo com tais materiais vai variar de acordo com o volume de produção. Não é o valor unitário, é o valor total é que varia. Então, se você tem lá, já vou trazer aqui o exemplo para você entender, vai. Vamos lá, matéria-prima. A questão está te dizendo o seguinte, quando ela cita aqui, ó, a elevação, um aumento no volume de produção provoca o aumento do custo variável unitário, ela está incorreta. Por exemplo, você tem ali custos variáveis unitários de R$2. É o consumo de matéria-prima, R$2. Para cada item que você produza, você gasta R$2 de matéria-prima para poder embalar. Existe uma embalagem padrão e você já sabe que para cada embalagem você gasta, consome, melhor dizendo, R$2 para produção. Em um mês que você produza 10 unidades, você vai ter um consumo de custo variável total de R$20, ok? Agora, em um mês que você produza 100 unidades, você vai ter um consumo de custo variável de R$200. Perceba que o custo variável unitário, ele permanece o mesmo, porque você já sabe que essa é a quantidade de matéria-prima que você vai utilizar. Eu falei embalagem, né? Mas não, de matéria-prima que você vai utilizar para cada componente que você produz. Então, você já sabe que para cada item você vai usar de matéria-prima R$2. Se você produz 10, você tem uma quantidade de matéria-prima, se você produz 100, você vai ter um consumo de matéria-prima superior. Então, o erro está aqui, ó, custo variável unitário não, vai ter um aumento no custo variável total e não no custo variável unitário. Continuando ali, vamos agora falar do custo fixo. Eu vou até mudar de cor para você não se confundir aqui, para ficar bem fácil a identificação. Vamos lá falar do custo fixo. Custos fixos são aqueles que não sofrem variação em função da quantidade produzida. Então, não sofrem variação em função
da quantidade produzida. Não sofre variação. Um exemplo aqui, ó, de custo fixo é o aluguel da fábrica. O aluguel do espaço utilizado na produção da empresa. Não importa a quantidade de itens que a indústria produz em um mês, o valor do aluguel não vai variar, ele não vai aumentar ou diminuir em função da quantidade produzida. Então, quando a questão vem aqui e diz o seguinte: aumento do volume de produção, cadê? Aqui, ó, aumento do volume de produção não implica alteração no valor do custo fixo unitário, está errado. Por que está errado? Veja aqui. Exemplo, vamos falar aqui então do custo fixo, que é o aluguel da fábrica, tá? Você tem aqui o aluguel da fábrica. Vamos supor que o aluguel da fábrica é de R$5.000. Em um mês, você produziu 500 unidades. O que significa que nesse mês você vai ter um custo fixo unitário de R$10, ok? Então, no mês que você produz 500 unidades, o teu custo fixo unitário será de R$500. Vamos supor aqui que no mês seguinte você produziu 1.000 unidades, 1.000 peças. Nesse mês, o teu custo fixo unitário, ele será de R$5, certo? Então, perceba o seguinte, quanto maior o volume de produção, menor o custo fixo unitário, ok? Então, ele implica, sim, variação no custo fixo unitário e ele reduz. Quanto maior o volume de produção, menor o custo fixo unitário. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender aqui essa questão muito interessante? Concluímos, então, a resolução da questão 76. Questão 77, continuamos falando de contabilidade de custos. Até já!